Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, toda a paz e tudo bem. Boa noite, meu irmão querido Raiz André Guimarães. Fazia tempo que a gente não se falava aqui no ar, né, cara? A gente fala no bastidor, mas tinha uma semana, 2 semanas quase, que a gente não conversava no ar. Tudo bem, meu irmão? Seja Ô, meu bem-vindo aí, irmão, paz e bem. boa noite, meu irmão, paz e bem. Tirei um período aí para formação e, graças a Deus, estamos de volta, né? Coração ali apertado, mas estamos de volta aí. Mais uma noite potente e aí do nosso Diálogos da Esperança. Então, a gente está aqui para bater mais um papo legal, né? Para uma noite de grandes conversas. E o Diálogo da Esperança pede aí a todos que estão assistindo e participando que compartilhe aí, né, a nossa live aí no Facebook, no Instagram, nas suas redes, no Twitter. Nos ajude aí a fazer que a nossa rede, né, aumente, e a gente consiga levar aí informação para o número maior de pessoas. Iniciamos hoje a nossa live juntando nossas vozes e pensamentos e proclamando nosso repúdio em nome da jovem Mariana Ferrer, que foi vítima de um estupro e de um julgamento indecente, e ao irmão Ângelo Gustavo, preso após ser condenado com base no reconhecimento fotográfico informal feito por meio de fotos em redes sociais. Esses dois casos demonstram como a nossa justiça precisa ser aberta para novos atores. Enquanto estiver nas mãos de homens brancos, e em alguns casos de famílias poderosas, nada vai mudar. Para refletirmos sobre o assunto, duas frases do falecido escritor Eduardo Galeano. A primeira é a seguinte: a beleza é bela quando pode ser vendida, a justiça é justa quando pode ser comprada. E a segunda frase é a seguinte: a justiça é como a serpente, só morde os pés descalços. Quer dizer, é muito forte, né? Essas duas frases são muito fortes e deixam bem claro que a gente precisa mudar o nosso sistema judiciário, a gente precisa mudar a nossa forma da polícia trabalhar, as investigações, né? A gente tem que tirar o holofote dos pretos, pobres, mulheres, né? Então a gente precisa mudar um pouco isso. E só abrindo esse judiciário e os altos cargos da segurança pública para atores sociais novos que possam ver com um olhar diferenciado o que precisa ser feito no país em relação a isso. E para iniciar a noite, como a gente sempre faz com a leitura da Bíblia, hoje a gente vai ler aí a carta de São Tiago, capítulo 5, versículo de 1 a 4, que diz o seguinte: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobreviverão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastas de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E aí, meu irmão Raiz? Mete bronca aí. Papo reto, mais uma vez o papo reto, né? E aqui para aqueles que são críticos de uma leitura crítica, né, econômica, estamos diante de uma luta de classes, onde aqueles que acumulam estão defraudando aqueles que trabalham, né? O acúmulo, mais uma vez aqui a noção de acúmulo, acumularam tanto que está dando ferrugem e está testemunhando contra eles. Então a gente está diante de um texto que não é do Manifesto Comunista, mas é da Bíblia, que está pontuando aqui a desigualdade e a exploração de trabalhadores, né? A exploração dos trabalhadores, lembrando que Deus está atento
aos lamentos, às reivindicações dos trabalhadores, né? Então, aqui a gente está vendo um conflito aqui de classes, né? O pessoal acha que não, né? Que é espiritualizar demais a leitura do texto bíblico, e o texto bíblico está colocando aqui conflitos, né? Daqueles que se enriqueceram porque roubaram do povo, né? Então, está aí um texto importante, necessário, e que traz luz às relações existentes, né, entre trabalhadores, né, e patrões, digamos assim. Né? Não é do Manifesto Comunista, não, é das Escrituras Sagradas, que revelam a resistência e a justiça do reino de Deus. A necessidade da partilha, né, irmão? A necessidade de partilhar o ganho, de partilhar o que se acumula, porque a gente não vai levar nada para o caixão, a gente morre e fica tudo aí, né? A terra fica aí, o dinheiro fica aí, os bens ficam aí. Então, a necessidade de partilhar e dar condição de vida para todos. O que adianta morarmos em palácios enquanto nossos irmãos estão morando em casas que às vezes nem parede direito tem, né? Então, a gente está sendo totalmente sem humanidade, a gente perdeu a humanidade. E o texto é muito potente porque está falando exatamente de equidade. A pessoa trabalha e muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes, os trabalhadores, as trabalhadoras sequer têm a oportunidade de ter dignidade em suas vidas. Trabalham, são fraudados na sua previdência social, são ludibriados em relação aos seus direitos. E as escrituras estão pontuando aqui que ainda detalhe, chorar, então os caras vão chorar, porque tudo aquilo que eles fizeram vai ser usado contra eles mesmos, ou seja, o clamor do povo que sofre, que é oprimido, chega até os céus. E se chega até os céus, tem um posicionamento de justiça. Né? Então, tá aí o papo retão de hoje, para não perder o ritmo, né, Jefferson? Está sendo incomodante, né? Mas vamos lá. A gente está recebendo hoje aqui, tendo a grande honra, né, de receber para debater o tema a luta das empregadas domésticas e o combate ao racismo, nossa irmã Creuza Maria de Oliveira. Creuza Maria Oliveira, que é secretária-geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia e militante do Movimento Negro Unificado. Minha irmã, boa noite, é uma grande honra ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço por esse convite, dizer que é importante estar aqui com essa conversa, né, com Raiz e Jefferson, né, um bate-papo, papo reto, onde a gente fala da justiça, fala do amor, do respeito, mas também do empoderamento das mulheres negras, dos homens negros, em especial essa categoria que é formada por mulheres e mulheres negras, né? E a história das trabalhadoras domésticas, ela é longa. É como diz o movimento de mulheres negras, que diz nossos passos bem de longe. E se a gente for observar, o trabalho doméstico é uma das categorias mais antigas do mundo. Se a gente vai lá no Velho Testamento, está lá as trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos também, né? Onde a gente tem conhece história de vários empregados domésticos que serviam ao rei, que serviam ao palácio, né? E aí a gente tem a história também das mulheres trabalhadoras domésticas daquela época, que era usada pelos seus senhores, ou seja, seus patrões, e pariam, e tinha que parir para as suas patroas, que as suas patroas não pariam, né? Como é que diz? Não era fértil, e essa trabalhadora doméstica, na época, engravidavam pelas suas senhoras, né? E aí a gente vê a história de Agar com aquele filho dela, né, Ismael, onde ela teve que sair da casa do seu senhor com aquela criança, sair pelo mundo, né,
isso, e mesmo sair daquela casa com a criança, né? E aí a gente vê hoje, nas histórias de hoje, essas histórias se repetem, e mesmo hoje, em pleno século XXI, a gente ainda vê os casos de abuso, de tentativa de violência física, sexual, a violência da acusação de roubo. A gente acompanha casos aqui no sindicato ainda hoje, não só o sindicato da Bahia, mas o sindicato do Brasil inteiro. Mas o Nordeste é a pior situação de violações dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí a questão das trabalhadoras domésticas, a questão dos trabalhadores nas outras áreas, no comércio, né? E a história da trabalhadora doméstica, da organização da doméstica, se a gente for avaliar, vem da época, né, da escravidão, quando negros e negras eram traficados de África para o Brasil e para outras partes do mundo para o trabalho doméstico, para trabalhar na lavoura e nas casas grandes. E essas escravas eram abusadas, eram violentadas, muitas delas abortavam para seus filhos não nascerem escravos, muitas dessas escravas que estavam dentro das casas das senhoras ou na casa grande, né, onde ela estava ali durante o dia, colhendo as informações para a noite, levar para a senzala e contar para os seus companheiros e companheiras, irmãos, que ali estavam até para se organizar na fuga para os quilombos e tudo, né? Essas escravas que estavam lá dentro das casas grandes tinham esse poder da informação, de ouvir dos seus senhores quando ia viajar, quanto tempo ia ficar fora. Então, na história, é muito isso. Muitas escravas que serviam aos seus senhores e senhoras, né, os filhos dos seus senhores e senhoras, e que muitas delas tinham seus filhos e muitas vezes não podia amamentar porque o leite dela tinha que ser dado para os filhos, o peito dela tinha que ser dos filhos dos seus senhores, dos brancos, dos filhos brancos, né? E muitas ficavam em prejuízo até de criar seus filhos, ver seus filhos crescer, e quando chegavam a certa idade, aqueles filhos daquelas eram dados de presentes, né? Era dado de presentes para os amigos dos seus patrões, senhores, né? E aí, quando a gente fala da a gente tem que estar lá, a época da escravidão, depois a gente vem para o processo daqui do Brasil, quando, né, naquela época do imperialismo, daquela, né, situação de exploração, né, e essas escravas eram escravas, e como categoria de trabalhadora doméstica, a organização das domésticas começa na década de 30, com Dona Laudelina de Campos Melo, uma mulher negra que estava à frente do seu tempo, mineira, né, que sai de Minas Gerais com sua família para São Paulo para trabalhar, e essa Dona Laudelina logo cedo começa a trabalhar no trabalho escravo, sua mãe trabalhava em uma fazenda, né, e uma história de Dona Laudelina, se você bota lá no site, entra no Google e bota lá Laudelina de Campos Melo, você vai saber da história de Dona Laudelina, que era uma mulher que estava à frente do seu tempo. Dona Laudelina chegou a servir na guerra, na Segunda Guerra Mundial, como voluntária. Dona Laudelina participou da Frente Negra Brasileira, onde ela, naquela época de Abdias do Nascimento, e Dona Laudelina, naquela associação criada pela Frente Negra, Dona Laudelina estava junto. E Dona Laudelina é uma mulher que começa, então, a fazer as festas de debutantes, porque naquela época não era sindicato, não era, né? E a questão do povo negro não tinha liberdade de ir para os clubes e tal, né? E Dona Laudelina começa a fazer a festa de debutantes negras, que eram aquelas trabalhadoras domésticas jovens, né? E ela organizava aquelas festas com apoio da Frente Negra e tal. Então, Dona Laudelina cria
a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas do Brasil, em 1936, antes da criação da CLT, da consolidação das leis do trabalho, onde Dona Laudelina também chega aí falar com os ministros de Getúlio Vargas, né? Os ministros daquela época, que estendesse também para as trabalhadoras domésticas o direito de ser seletista, da lei de estar na CLT com os direitos garantidos, coisa que não acontece, e só em 72 a gente conquista a primeira lei, que foi a lei da carteira assinada, 20 dias de férias, e a contribuição da Previdência, que para contribuir para a Previdência, as trabalhadoras tinham que comprovar antecedentes criminais aí do INSS, ou seja, da Previdência, né? Então, houve todo esse processo de luta, né? Aí, Dona Laudelina começa a fazer movimento aí para ela começa a se organizar porque ela vê um anúncio no jornal que dizia precisa-se de empregada, né? Mas branca, queria uma empregada branca. E Dona Laudelina se preocupa, porque a única porta de entrada das mulheres negras, naquela época e ainda hoje, era o trabalho doméstico. E Dona Laudelina se preocupou, se essa porta se fechar, o que será de nós? Se eles todos resolverem só que a empregada branca, que a gente sabe que isso nunca ia acontecer, as brancas não iam jamais trabalhar no trabalho doméstico, né? Mas aquela clarinha, da tez clarinha, que pode até se passar por branca, trabalho doméstico e ser mais aceita, como ainda é hoje, tanto que, se a gente vai fazer uma pesquisa, a trabalhadora doméstica, que ela tem uma tez mais clara, ela tem o melhor tratamento, ela tem o melhor salário, e aí quando você viaja, sai daqui do Nordeste e vai para o Sul, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Pará, vai ver que tem trabalhadora doméstica negra, mas tem trabalhadora doméstica branca, e o salário dessas trabalhadoras nesses estados é bem melhor do que a da região norte, da região nordeste, infelizmente, né? Então, a gente vem se organizando, são mais de 80 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas no Brasil, onde a gente hoje tem uma federação nacional, tem uma confederação latino-americana e caribenha, e tem também uma federação internacional, que é a FIT, que é uma federação internacional que nós brasileiras também fazemos parte, tanto da FIT como da CONLATRAL, que é a Confederação Latino-Americana e Caribenha, né? Então, dentro dessa movimentação, a gente tem a luta de igualdade de gênero, de raça e classe, mas a gente também luta pela participação, do direito à participação nos espaços de poder, né? A gente luta pela dignidade do direito à moradia, à educação, à saúde. Então, é uma luta ampla na luta das trabalhadoras, né? Então, é isso. Eu comecei a participar na década de 80 do movimento, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, como trabalhadora doméstica, passei de tudo que vocês possam imaginar na casa dos patrões, né? Meus pais morreram muito cedo, primeiro meu pai e depois minha mãe, e disse que meu pai dizia que filha dele nunca ia trabalhar em casa de branco. E eu, com 10 anos, eu já estava na casa do branco trabalhando, porque meu pai faleceu, e mesmo que ele estivesse vivo, a questão da pobreza, nossa, era muito grande. Então, a maioria das meninas que foram trabalhar como doméstica, que hoje estão na minha idade e tal, começaram a trabalhar na infância, com 7, com 8, com 9, com 10 anos, né? Onde a gente passou por vários tipos de violência, a violência de não estar com nossa família, a violência de estar fora da escola, a violência de estar carregando criança numa idade que você não era para estar carregando criança, ou cuidando de cachorro ferozes, ou cuidando de casa de pessoas adultas, e nós estávamos lá fazendo isso, né? Hoje a gente conseguiu uma lei
no governo Lula, que proíbe o trabalho infanto-juvenil doméstico até os 18 anos, que teve gente que caiu matando contra isso, que achavam absurdo, né? Mas para eles, branco, não é absurdo, eles só irem estudar, trabalhar depois de adulto, depois que se forma e tal, mas para nós é normal, criança negra, pobre, estar no mercado de trabalho antes da idade, né? Então, assim, a luta das domésticas no Brasil tem uma caminhada longa, né? Nós temos cerca de 8 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Hoje, com essa questão da pandemia e o número de desempregadas que está em torno de 1 milhão de trabalhadoras domésticas que perdeu o campo de trabalho agora com a pandemia, mas essa categoria é uma categoria imensa, né? Que nem em certos países tem 8 milhões de habitantes. Tem países que não tem 8 milhões de habitantes. E no Brasil temos. Há pessoas que acreditam, eu também acredito, que tem muito mais de 8 milhões, digamos 10 milhões para lá e tal. Se quando dados oficiais falam em 7 milhões e meio, claro que isso aí é muito mais do que 8 milhões, né? Então, essa categoria é uma categoria que contribui para a economia brasileira e mundial, essa categoria contribui para a sociedade, mas não é valorizada, essa profissão não é valorizada, né? Nós contribuímos, inclusive, para as brancas irem para se empoderar, se emancipar, para estudar, para fazer faculdade, para ir para o trabalho fora, enquanto nós, mulheres negras, estávamos dentro das casas, dos apartamentos das casas, cuidando dos filhos delas, cuidando da casa, cuidando do bom viver delas, enquanto a gente estava aí, né, que só Deus sabe como, né? Então é isso. Eu não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, porque se eu for, eu falo. Eu sou falastrona. Falastrona quando eu começo a falar, mas na verdade, às vezes eu sou calada, sou mais de ouvir, mais de observar, mas também quando eu começo a falar. E é potente, irmã, é potente a sua fala, porque traz, assim... Não estou te ouvindo. Opa, peraí. Não estou te ouvindo. Deixa eu aumentar o volume. Pronto, está me ouvindo agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Oi, Raiz, não estou te ouvindo. Eita. Tem alguma coisa aí que... Está me ouvindo, Jefferson? Eu estou ouvindo. Está me ouvindo, irmã? Eu acho que eu ela lá, o som dela. O microfone de vocês está mudo. Eu acho que eu sou o volume aí. A gente está te ouvindo, irmã. A gente está ouvindo você. Vocês estão me ouvindo? Mas eu não ouço vocês. Vê, mas eu não estou ouvindo. Vê o fone aí. Estou aqui com fone. Vê o fone. Sai e entra de novo? Não. Não? Tira o fone, tira o fone. Tira. Eu estou com os dois fones. Tira do celular. Tira do celular o fone. A gente ouve a irmã, mas ela não ouve a gente. Tira o fone do celular. Ó, a irmã tira. Tira o fone. Continua mudo. A gente ouve a irmã. A gente consegue te ouvir bem. Ela não ouve a gente. Ela saiu para voltar. Ela não ouve a gente. A gente ouviu ela bem, né? A gente ouviu bem, irmã. Ela vai tentar voltar ou ela já chegou? Pronto. Tá ouvindo agora a gente? Sim. Ótimo. Agora sim. Ótimo. Eu voltei a ouvir. Pronto. Irmã Creuza, o que eu achei
muito fantástico na sua fala, que a irmã traz 3 dimensões para a gente, né? A dimensão bíblica, que eu acho que é muito potente, né? Esse olhar de luta, o teu olhar de classe, o seu olhar como negra, trouxe uma leitura para as Escrituras e a irmã consegue fazer uma leitura bíblica potente sobre a condição do trabalhador, da trabalhadora doméstica nas Escrituras. E aí é fantástico a correlação que a irmã faz das desigualdades, dos abusos, das disputas, e a irmã traz para o nosso tempo presente, fazendo uma contextualização histórica poderosa. E, às vezes, irmã, a gente não tem nem ideia. Por exemplo, né? Todos nós, pretos e pretas, né? Pelo menos a grande maioria, ou suas mães trabalharam como trabalhadoras domésticas, ou alguém da família, né? Então, conforme a irmã está falando, eu lembrei das minhas tias, né? Que faziam esse movimento de trabalhar e tal, sempre apoiaram as minhas outras, né? No caso, a minha mãe e minhas outras tias, para que elas não trabalhassem também como trabalhadoras domésticas por conta dos abusos, das violências, dos massacres. Por exemplo, uma coisa que eu sempre reparava, e uma vez eu vi minha tia, falecida tia, comentando, que sempre chamavam ela de tia. Tia, 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 tia. Nunca chamavam pelo nome. E aí, todas as vezes que alguém perguntava sobre a minha tia, né, tia Lourdes, as pessoas diziam, não, ela já trabalha com a gente há anos, é quase da família. Aí é quase da família, mas não tem a carteira assinada. É quase da família, mas não tem direito ao descanso, sequer férias. É quase da família, mas está o tempo todo cumprindo, né, favores. Você pode... Aí ficava a mais, o tempo a mais, aí ia viajar e ficava ali. E era muito bizarro que esse tipo de relação, depois que a minha tia falou, preste atenção, né, que a Lourdes comentou isso, e na casa dos meus amigos, né, brancos, que tinham, obviamente, poder aquisitivo, eu percebia isso. Não, essa aqui é a tia fulana. Ela é minha segunda mãe. É a segunda mãe, mas que está ali, sendo oprimida. Que o próprio filho dessa quase mãe está subalternizado, está privado de liberdade, ou está sendo alfabetizado, ou está no trabalho secundarizado, subalternizado. Então, assim, é um cenário muito perverso que tenta também conectar a questão dos laços, né? As pessoas tentam utilizar essa questão do afeto, essa questão do estar no lar, que a pessoa, obviamente, que o trabalhador e a trabalhadora doméstica exerce um cuidado sobre a vida da outra pessoa. Um cuidado mesmo. Verdade. Aí se aproveitam desse afeto para poder estabelecer a opressão. Pois é, que é a questão da dominação pelo lado psicológico, pelo lado do coração afetivo, né, onde diz, você é da família, você é como se fosse da família. Eu sou da família, mas eu não faço parte da herança, né? Eu não estou no testamento, certo? Eu sou da família, mas eu estou lá trabalhando desde jovem, sem direito a estudar, né? Que família é essa que me priva dos meus direitos de cidadania, de estudar, de ir e vir, né? E porque eu sou da família e na hora do vamos ver, eu não tenho direito à herança e tal, entendeu? Então, essa questão, tem muitas trabalhadoras domésticas. Hoje, nesse pleno século, nesse século agora, eu não acredito que vá ter trabalhadora doméstica que vá estar se sujeitando a esse tipo de trabalho, de ficar a vida toda. Mas na época da minha avó, da minha bisavó, da minha mãe, e na minha época, né, eu morava na casa da patroa, onde não tinha liberdade, onde o quarto da trabalhadora doméstica é o quarto de despejo, é o quarto das privações, onde eles guardam tudo que não presta, é sapato velho, é a roupa a cesta da roupa suja, é os brinquedos quebrados dos filhos, é o lugar onde até o cachorro dorme, no quarto da empregada. Geralmente, a fechadura da porta do quarto da empregada é quebrado,
né? Está quebrada a fechadura, né? Então, são um monte de situações. E o corte da violência também, né, Creuza? Oi? E também é o corte da violência, porque a porta. O quarto da violência. Porque a pessoa chega, o patrão chegava por fora, o quarto da empregada é dissociado de todos os outros quartos, Sim, distante. afastado. Cometia o abuso, entrava pela cozinha e ficava tudo por isso mesmo. Exatamente, né? Que o Brasil é o único país no mundo, se eu não me engano, que você tem essa dependência de empregada, esse quartinho da empregada. Na zona sul do Rio, né, a maioria dos antigos apartamentos, hoje já não se faz mais assim, você tinha... era construído com a dependência de empregada, um elevador de serviço, para que o empregado não subisse no elevador social. Exatamente. O quarto da empregada não tinha janela, era para o interior, era um cubículo, né? Então, é bem isso. Essa é a história do nosso país. Né? O nosso país foi construído a partir dessa negação aí de direitos humanos, de direitos sociais, de humanidade mesmo. Né? Eu acho que é horrível isso. É horrível, né? Coisificação, né? Porque a trabalhadora doméstica passava a ser um objeto da casa, né? Sem horário, tendo que comer, muitas vezes, sozinha num canto, porque não podia comer com o patrão, né? Tem toda uma questão que é louca. Comer lá na cozinha. Geralmente o prato da trabalhadora doméstica, o prato, o copo, ficava debaixo da pia para não ficar junto com os pratos deles, né? A gente tinha uma situação de humilhação, por isso que a maioria das trabalhadoras domésticas tem estima muito baixa, né? E os sindicatos e a nossa federação tem o trabalho de fazer esse trabalho de resgate da autoestima das trabalhadoras domésticas, da valorização, porque tem pessoas que dizem assim, trabalho doméstico tem que acabar, né? Tem que acabar da face da terra, não pode continuar existindo. A luta dos sindicatos nossos não é para acabar o trabalho doméstico, mas mudar as condições de trabalho, de vida e de trabalho, as condições de trabalho. Trabalhadora doméstica não é para morar na casa de patrão. Nenhum trabalhador mora no local de trabalho. Ele chega, cumpre a sua função, a sua tarefa e vai embora. A relação do trabalho tem que ser de igual para igual. Da mesma forma que o patrão e a patroa saem, bate ponto, cumpre o horário dela e volta para casa, da mesma forma as trabalhadoras têm que ser assim, as trabalhadoras domésticas. Hoje, com a Lei 150, isso melhorou um pouco, mas ainda tem muitos patrões e patroas que violam esses direitos, que não respeitam. Tem trabalhadora que continua trabalhando mais de 8 horas, tem trabalhadoras ainda dormindo no local de trabalho e não recebe adicional noturno, né? Ainda tem trabalhadora doméstica que, apesar dos 46 anos, mais de 46 anos, de direito à carteira assinada, mas a grande maioria não tem registro em carteira, né? Então, de 8 milhões, nem 2 milhões tem registro em carteira, né? Então, é um número muito baixo que a gente acreditou que com a Lei 150, com a questão da luta dos nossos direitos, a gente estaria mudando esse quadro, mas, infelizmente, vem um desgoverno, vem um governo que é um cara, um criminoso, é tudo de ruim nesse cara que está aí, que vai e faz a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e mesmo que nós não fomos atingidas diretamente com a reforma trabalhista, porque temos uma lei especial, mas a gente acaba sendo prejudicada, porque durante o governo do presidente Lula e Dilma, com a Lei 150, os patrões iam no sindicato homologar, né? Iam no sindicato depois da reforma, então ele diz, a lei não me obriga a vir no sindicato.
aí no sindicato homologar. Aí eles querem fazer na casa deles. E aí, claro, eles fazendo na casa dele, a trabalhadora é quem é prejudicada. Muitas vezes ela pede demissão sem saber que ela vai ser prejudicada, o patrão convence ela a assinar um documento dizendo que é ela que está pedindo para sair, aí ela perde os direitos, né? Porque ela pediu para sair. Infelizmente, ainda tem essa coisa, porque o âmbito do trabalho da casa é o âmbito privado, é o âmbito que só está lá a trabalhadora e os patrões, que aí tem a esposa, tem os filhos, tem o marido, e ela está lá sozinha. Muitas vezes, quando ela chega no sindicato, ela já assinou coisa que não era para assinar. Que se ela tivesse ido primeiro no sindicato, se orientar, com certeza ela não faria isso, né, de assinar coisa para se prejudicar, né? Então, ainda é muita coisa, violações ainda nesses direitos. Na verdade, os patrões, a maioria deles não queria que nós tivéssemos direito e liberdade. Se eles pudessem, a gente voltava à época do chicote, né? Tanto que quando a gente fala, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A princesa Isabel foi forçada a assinar a Lei Áurea, mas esqueceu de assinar a carteira de trabalho, a nossa carteira de trabalho, para dar dignidade, direitos, respeito, moradia, saúde, educação. Então, assinou a Lei Áurea e deixou a gente lá jogado de qualquer forma, né? Então, é uma situação muito ainda, que a gente ainda tem muito que lutar para mudar a realidade da situação, né? Mete bronca aí, André. Opa, quase que saí aqui. Então, minha irmã, vamos para as perguntas. Eu confesso que eu estou muito... assim, né? A irmã está trazendo uma riqueza de informações que, obviamente, a gente sequer conhece, né? E está sendo muito potente. Eu quero aproveitar a sua fala, irmã Cleusa, e mobilizar. Queria te pedir, você que está assistindo a nossa live, por favor, compartilha para as pessoas, né, que você conhece, para as irmãs e irmãos que você conhece que são trabalhadores domésticos, que necessitam de ouvir essa live, que de repente não se sindicalizaram ainda, de repente estão alheios a esse tipo de informação. Então, o que a nossa irmã Cleusa está fazendo aqui é um trabalho assim, de formação, de consciência e um convite para a organização. Então, eu queria muito pedir para você pegar essa live, compartilhar, de repente, com a sua tia, de repente, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu pai, que é um trabalhador doméstico e que, de repente, sequer teve a oportunidade de ouvir isso que a gente está ouvindo agora. Porque também tem outro detalhe, irmã Creuza. Com essa situação toda que a gente está vendo, né, há um desmonte em relação à credibilidade dos sindicatos. Então, os próprios patrões ficam ali botando pilha. Não! Quer saber? Sindicato não! O sindicato vai querer roubar você. E, na verdade, esse discurso é para aprofundar a condição do trabalhador e da trabalhadora doméstica. Então, eu quero muito pedir para você que está assistindo essa live, para você multiplicar, que essa live possa encontrar outras pessoas e que possa cumprir o papel de informação. Bom, bem dizer, a irmã já falou já nas 3 primeiras perguntas. A irmã acabou falando muito, né, sobre isso. Enfim, sobre grande parte das coisas que a gente combinou na nossa pauta. Mas tem uma pergunta que eu queria que a irmã pudesse, obviamente, aprofundar, são os casos de racismo, né, dentro desse contexto das trabalhadoras domésticas, né? Como é que vocês reagem a isso? Óbvio, a irmã é militante do movimento negro, unificado, a irmã tem um trabalho de base, de formação com as trabalhadoras, né? Isso eu sei. Quando eu morava no Rio, eu já conhecia, agora morando em Salvador também, fiquei mais perto ainda. Eu queria que a irmã pudesse falar um pouco, gente, como é o processo de localização, né, da situação do racismo e como é que vocês estão trabalhando, né, essa temática do racismo, né, da violência racial
na categoria. Irmã Cleusa? Ficou mudo de novo. Agora eu estou ouvindo. Ficou mudo de novo. Ai, meu Deus. Está me ouvindo, não? Eu estou ouvindo você bem. Eu estou te ouvindo bem. Tá mudo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo, Rai? Estou. Tá? Bem. Mas o seu tá mudo. Ficou mudo novamente. Eu vou ter que sair de novo? Eu não sei se o problema é meu ou é aí. Eu acho que eu vou sair de novo. Tá bom. A senhora vai e volta. Rapaz, é só a gente fazer a crítica a uma certa pessoa que dá tudo tilt. É incrível! É incrível, Jefferson. Você fala o nome de uma pessoa, do nada acontecem essas coisas. A conexão agora fica ruim. Sim. Tá me ouvindo agora, irmã? Agora sim. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Mas faça a pergunta novamente. Isso. Para a irmã falar um pouco sobre os casos que vocês acompanham das trabalhadoras que são vítimas de racismo, né? E como é que vocês trabalham essa questão do combate ao racismo na categoria, para o povo saber. Na verdade, assim, a gente não acompanha caso porque às vezes se dá tão sutil que a trabalhadora, se ela não tem consciência racial, ela nem percebe que ela está sendo discriminada e que ela está sofrendo racismo. E dentro da casa do patrão é o que mais acontece. É a questão do racismo. Quando a patroa começa a falar palavras, né, racistas, né, só que dentro da casa a gente não tem como provar que foi um ato de racismo, porque a patroa falou e aí ela não gravou, ela não, né, fica a fala dela contra a fala da patroa. Aí o que a gente ainda consegue, em algumas vezes, ir registrar fazer um BO e tal, é no caso da violência física. No caso da violência física, quando fica marca, que a trabalhadora procura o sindicato, a gente vai na delegacia registrar queixa, faz exame, né? Mas é tão difícil o resultado seguir adiante, porque, tipo assim, nossos sindicatos não têm advogado criminalista. Os advogados, na verdade, eles querem acompanhar as questões trabalhistas, porque a trabalhista tem logo o resultado financeiro, né? Depois das audiências, tem o resultado, que ele tem 20% da questão e tal. Em um caso de criminalista, de crime, de violência física, de acusação de roubo, como agora mesmo, essa semana chegou uma trabalhadora lá no sindicato que a patroa estava acusando ela de roubo, isso é uma demissão indireta, já é uma demissão indireta. Se está acusando ela de roubo, ela tem que, na mesma hora, sair, né? Só que ela teve medo de sair porque quem é que ia provar que a patroa estava acusando ela de roubo, né? E aí ela foi lá no sindicato. Ela foi no sindicato porque a patroa estava chantageando, dizendo para ela que ela tinha roubado e que já tinha registrado uma queixa contra ela. E essa trabalhadora, o sindicato acompanhou ela até a delegacia, registrou a queixa, só que, no caso, não chegou nenhuma intimação para a trabalhadora, né? E o cara lá nem chegou a registrar, porque ele disse que era para ela aguardar a queixa da patroa, né? Mas o nosso advogado orientou ela que não voltasse mais para o trabalho, porque ali ela tinha sido demitida, porque ela estava sendo acusada. Ela e o outro rapaz que trabalhava na casa, né? Ela saiu por orientação do nosso sindicato e o rapaz continuou indo trabalhar, mesmo sendo acusado de roubo, né? Então, acontece isso, acontece xingamento, acontece assédio moral o tempo todo, o assédio sexual também acontece, né?
mas, infelizmente, a gente já teve casos até de patrão que de prender as coisas da trabalhadora, obrigando ela a assinar documento de coisa que não recebeu. Você só vai levar suas coisas depois que você assinar aqui os recibos, onde ela diz, eu não recebi isso, eu não vou assinar. Ou você assina, ou então não vai levar suas coisas. Então, tudo isso acontece dentro da residência dos empregadores e empregadoras, né? Então, a gente procura fazer, na medida do possível, o trabalho de conscientização dessa trabalhadora, mostrando para ela que ela tem direito, que ela não deve aceitar isso, né? E, assim, a nossa parceria, ou seja, com o movimento negro, tem ajudado a fortalecer nosso sindicato a nível da questão racial, né? Nós mesmo, a Bahia, participa do MNU desde a década de 80, quando a gente não era nem sindicato. Inclusive, os companheiros e companheiras do MNU ajudaram a fundar o sindicato, né? No caso, Luiz Alberto, que na época era petroleiro, fazia parte do sindicato dos petroleiros, Luiz Abairro, Sayonara, vários militantes do MNU contribuíram para o fortalecimento da nossa organização, né? Wilson Santos, né, que na época não era nem do MNU, já tinha saído do MNU, mas também contribuiu muito com palestra, com várias coisas no nosso sindicato, né, participando das feijoadas que a gente promove no sindicato. Nossos cursos de formação entra sempre na pauta a questão racial. Participamos também do movimento de mulheres negras, né, participando dos encontros de mulheres negras, né, de encontro, de conferência. Participamos agora dos 30 anos de organização de mulheres negras, que foi lá em Goiânia, a gente participou do encontro. Então, lá também em São Luís do Maranhão, as companheiras lá do São Luís, Isabel, as meninas lá, teve também o apoio do companheiro Adomaí e da professora Ilma, sempre lá colaborando com o sindicato e as meninas que são filiadas ao MNU. Quer dizer, é um trabalho muito importante, que é o resgate da autoestima, estar colocando na pauta a questão racial, nossos cursos, né? Tanto que lá no sindicato tem gente algumas trabalhadoras domésticas, que não tem assim ainda a visão racial, aí elas chegavam lá no sindicato e olhavam e dizia, por que aqui todo mundo é preto? Né? Porque eles estão acostumados, ou elas estão acostumadas a chegar no lugar e tá o branco lá atendendo a branca, né? Mas nós lá no sindicato já passamos racismo, já sofremos racismo, né? Eu lembro quando a gente criou o sindicato, a gente fechando o sindicato e indo embora, onde passou um carro cheio de jovens brancos e quis nos agredir, né? Sem falar nas ligações racistas, ligavam para lá para o sindicato para dizer coisas horríveis. Lembro de uma vez de um patrão que chegou lá no sindicato e o sindicato estava lotado de mulheres negras lá, as trabalhadoras, esperando atendimento, e ele chegou, por ele se achar que é médico branco, ele queria ser atendido primeiro do que todas que estavam ali. E eu, né, aí ele queria falar com alguém superior. E aí a pessoa disse, a pessoa que está aqui, a presidenta está aí na sala. Ele me indicou qual era a sala, ele foi até a sala onde eu estava, e aí ele olhou e disse, eu estou querendo falar com a presidenta, quem é a presidenta? Eu disse, sou eu, senhor. Era alguma coisa? Aí levantei e disse, sou eu. Era alguma coisa? E a senhora aí me mediu de cima a baixo, né? E depois ele perguntou, é a senhora que é a presidente? Sim, sou eu. Aí ele disse, é que eu sou médico, cheguei aqui e preciso se atender, eu tenho pressa e tal. E eu cheguei e disse para ele, senhor, as pessoas que estão aí chegaram primeiro que o senhor. Então, essas pessoas é por ordem de chegada, tem que ser atendida por ordem de chegada. Nós atendemos aqui, paramos de atender quem está para atender quem chega, quando nós mandamos carta.
porque aqui no sindicato nós temos isso, de mandar carta para o patrão ou a patroa, porque primeiro a gente tenta resolver no sindicato. Se não der para resolver no sindicato, aí vai para a justiça, né? Então, eu disse para ele que a gente atendia antes das outras pessoas, quando o sindicato manda carta com hora marcada e tal, aí é que a gente atende, mas fora isso ele tinha que seguir a ordem de chegada. E ele me olhou e disse assim, além de preta, é burra. E saiu ligeiro, desceu as escadas correndo, entrou no carro, a gente tentou pegar a placa do carro, mas não deu para pegar a placa do carro, que ele foi embora, entendeu? Então, tem essa situação de racismo que a gente sofre pelo telefone, as pessoas que chegam, que acham que tem que ser um homem, que está ali à frente do sindicato, que tem que ser branca, né? E tem muitas coisas dessa, de fazer palestra, e alguém perguntar o grau de escolaridade. Então, tudo isso acontece, mas a gente está na luta. Um país que é machista, racista, capitalista, né, homofóbico, todo tipo de coisa ruim, não é fácil você viver nessa sociedade, né? Mas a gente está aqui para resistir, assim como os nossos antepassados, né? Irmã, tem uma pergunta aqui dos nossos livistas da nossa fraternidade aqui, que é o Rodinei, que está sempre com a gente. Quando você falou a questão aí da justiça, ele fez uma pergunta que é a seguinte: e essas trabalhadoras, elas conseguem ganhar alguma coisa na justiça ou é muito difícil? Sim, ganha. Geralmente, na Justiça do Trabalho, as trabalhadoras domésticas têm ganho, sim. Claro que tem aqueles casos que, às vezes, ela não tem testemunha, ela não tem como comprovar o vínculo, mas é muito raro. Geralmente, é ganho. O que mais difícil é na Justiça criminal. Aí é muito difícil, porque a gente não tem como cobrar, não tem como ter provas das situações de violência. E a outra coisa é ter advogado criminalista dentro do sindicato. O trabalhista é mais fácil, mas o criminalista é muito difícil. Então, no caso assim, é difícil, né? Mas, agora, claro, o juiz é patrão, os três poderes nos emprega, isso aí não tem a dúvida. Os três poderes, que o judiciário, o legislativo e o executivo, todos eles nos empregam. Então, claro que lá dentro da Justiça do Trabalho, tem o juiz e a juíza que olha para mim, lembrando da doméstica que ele tem lá na casa dele e dela. Quando está julgando a nossa questão, julga, mas lembrando que eles também têm na casa deles. Antes da Lei 150, eu acompanhava alguns casos, que aqui na Bahia nós temos o hábito de uma diretora do sindicato doméstica acompanhar, junto com a advogada, as audiências. E eu acompanhei logo no início do sindicato, da fundação do sindicato. E teve um momento que eu chorei de ver postura de juíza. A juíza é pior do que os juízes. As mulheres, infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas é a realidade. As mulheres são piores do que os homens juízes. Onde eu vi a juíza dizer: a minha empregada, eu não dou folga no feriado, eu não dou folga no domingo, doutor, falando isso para o nosso advogado. Peraí, né? Chegar, a carteira da trabalhadora não está assinada, e ela dizer: para que essa carteira assinada? Você está tão jovem, né? E a gente ir para a justiça, porque a gente queria a carteira dessa trabalhadora assinada, a gente queria o patrão. Então, muitas vezes, esse juiz, essa juíza, são coniventes com as situações de violação dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores de um modo geral, mas em especial as trabalhadoras domésticas, né? Então, situações assim, sem falar na situação que é improcedente, entendeu? E aí, improcedente, e se vire, né, por aí, acabou, e a patroa ainda saía debochando da gente, olhando para a gente, rindo no canto da boca. Infelizmente, a gente passou por muita discriminação na Justiça do Trabalho, né? E não é à toa que
tivemos muitas dificuldades para aprovar a Lei 150, justa mesmo, que a Lei 150 tem brechas terríveis, tem brechas, até porque quem foi o relator final, a primeira na Câmara de Deputados foi a Benedita da Silva, a nossa deputada Benedita da Silva, no Senado foi a Lídice da Mata, né? Mas quando chegou foi aprovado por unanimidade, tanto na Câmara e no Senado. Mas vem aí a lei complementar, que aí vem para fazer a regulamentação. E aí tem uma comissão para fazer a parte final, que é esqueci a palavra agora. Então, quem foi o relator nessa parte final foi o senhor de engenho, Romero Jucá. E aí, claro, né? Ele disse, não é assim como vocês querem, não. Foi aprovado por unanimidade na Câmara, no Senado, mas aqui eu vou sair cortando. E aí ele começou a cortar um monte de coisa, inclusive a trabalhadora doméstica só ter vínculo a partir de 3 dias. Então, a trabalhadora que trabalha 2 dias por semana em uma casa, ela não é reconhecida como vínculo. E aí o professor tem, outras categorias que trabalham 1 dia, 2 dias na semana tem vínculo. Por que a doméstica não pode ter vínculo com 1 ou 2 dias de trabalho? Só a partir dos 3 dias. E aí muitas patroas dispensaram trabalhadoras que tinham 10 anos, 5 anos na casa, mandou embora para botar 2 dias na semana, porque aí elas não precisariam depositar FGTS, nem garantir carteira assinada, e um absurdo isso, né? Coisa que um valor de FGTS é 8% de um salário mínimo, no máximo que eles pagam é 2 salários, né? E às vezes pagam um salário na carteira e outro por fora, para poder entender tudo isso para burlar a lei, e 8% de um salário mínimo, que é onde eles gastam isso em salão de em salão de beleza, com cachorro, gasta, todo ano muda de carro, troca de carro, faz viagens internacionais e não pode pagar 8% do FGTS para a trabalhadora doméstica, né? Então, são absurdos terríveis que a gente ainda vive ainda hoje, né? É incrível, né? Eu tô escutando aqui, eu não sei nem o que falar, cara. É incrível. É incrível a situação que o racismo e o preconceito faz com essas trabalhadoras, né? É um absurdo as pessoas quererem precarizar o trabalho do outro. O que ele não gostaria que acontecesse com ele no trabalho dele, né? Que ele luta pelos direitos dele, briga, ele, quando vai pagar alguém, ele desmerece. Existem casas, né? E aqui no Rio de Janeiro, que a irmã falou a questão aí do racismo, que não aceitam diaristas negras. Né? As trabalhadoras diaristas, elas sofrem preconceito, elas não são aceitas para fazer o serviço de faxina nas casas, em algumas casas aqui no Rio de Janeiro. Porque, apesar da população do Rio de Janeiro ser majoritariamente negra, né, principalmente da cidade do Rio de Janeiro, há essa separação social e a visão de que o trabalhador negro vai roubar, vai trazer problema, vai, entendeu? Que não é limpo, é uma pessoa que não é limpa, é uma pessoa que não vai trazer higiene para a casa da pessoa. Então tem toda essa questão que faz com que esse trabalhador, essa trabalhadora seja proibido até de trabalhar muitas vezes. Então a gente, quando vê isso no Brasil e quando a gente começa a falar dessas coisas, muita gente vem com esse papo de que a gente está exagerando, de que a gente está brigando por uma coisa que não existe, que a gente está criando racismo. A gente teve isso também, né? Mas, na verdade, o racismo está aí. A gente vê isso na relação de trabalho.
né? Até em cima disso, irmã, eu queria que você... A gente teve um caso aí muito emblemático no Brasil, que aconteceu no início do ano, que é o caso do menino Miguel, né? Então, eu gostaria de perguntar para você como é que vocês avaliaram o caso da mãe do Miguel Amit. O menino morre por conta da negligência da patroa que coloca o menino no elevador e abandona. Esses casos, porque tem muita trabalhadora que às vezes precisa levar o filho, não tem escola naquele dia, conselho de classe, e aí para não deixar a criança, muitas vezes mora num lugar ruim, não quer deixar a criança sozinha, é obrigado a levar para o trabalho. E existe muito caso de maltrato com os filhos da doméstica, filhos e filhas das trabalhadoras domésticas? Existe? Ou existe, isso aí... sim, com certeza. O caso de Mirtes, né, o sindicato, a FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que a presidenta é Luísa Batista, que é de lá de Pernambuco, e esse caso foi lá em Pernambuco, né, a Luísa e o sindicato lá de Pernambuco acompanha de perto essa situação, nas audiências, nas manifestações, tem acompanhado, nós temos acompanhado, outro dia participando de uma live com o Mirtes, sobre essa e tal, e assim, a Mirtes, na questão da pandemia, com a escola fechada, a creche fechada, ela teve que levar o filho dela para o trabalho, que não era para ela estar indo trabalhar. A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas fez uma campanha, que foi uma campanha de cuida de quem te cuida, né? E a finalidade dessa campanha era que a trabalhadora não fosse trabalhar sem prejuízo do seu salário e do seu emprego, né? Teve também a medida do governo que garantiu a suspensão de contrato, onde se suspendia o contrato, a pessoa que trabalhava, né, de carteira assinada, fazia suspensão de contrato, ela ficava em casa recebendo do governo o pagamento, e aí tinha a suspensão total ou parcial, que se fosse parcial, ela só ia 2 dias ou 3 dias na semana, né? Então, fazer esse acordo. No entanto, no caso da Mirtes, ela estava indo trabalhar em plena pandemia, né? Arriscando ela a ser contaminada, e também o filho dela, né? Onde Mirtes vai trabalhar na casa de uma pessoa, né, de rica, né, da política, o pessoal ligado à questão política daquela cidade lá, né, de Recife, de Pernambuco, né, o patrão era um prefeito, né, e a Dondoca é rica, estava fazendo a unha dela, e Mirtes vai passear com o cachorro dela, sai para passear com o cachorro dela, e deixa Miguel com ela, com a patroa. Então, Mirtes sai para ir passear com o cachorro e deixa a criança. O que é que acontece? A criança começa a chorar, quer a mãe, e a Dondoca, que eu não estou lembrando agora o nome dela, né? Eu só sei que é Corte Real, né? O sobrenome dela. Ela não tem paciência de se menino até Mirtes voltar, e bota o menino no elevador, se virem, né? E aí o menino de 5 anos de idade pega, sobe, ao invés dele descer, ele sobe, quer dizer, uma criança indefesa, né? É uma criança que não sabia se cuidar, então ela bota no elevador. E uma coisa que chama atenção é que na hora que Miguel cai, e Mirtes sabe da situação que ela vai ver, a gente vê no corre-corre dela, mas em nenhum momento ela soltou o cachorro da patroa, que ela tinha descido para passear com o cachorro. Mas mesmo quando ela vê o filho dela ali estendido ali no chão, ela se desespera, ela fica desesperada, corre para um lado, corre para o outro, gritando, mas o cachorro ela não soltou. Enquanto o filho dela não importa. Né? Na cabeça da patroa dela, o filho dela não importava, jogou no elevador e deixou indefesamente para acontecer o que aconteceu. E aí ela vai presa, e aí paga a fiança, é solta, né?
e ainda se pousa aí na Globo de coitadinha, com coisa na mão, com cifico na mão, a coitada, né, a vítima, ela que passa a ser a vítima, ao invés de Miguel, que perdeu a vida, e a mãe de Miguel, que só tinha Miguel, entendeu? Então, são situações que ainda vivemos. Lá em Pernambuco, alguns dias atrás, a trabalhadora foi trabalhar, levou a filhinha dela, de 4 anos de idade, para o trabalho, e ela saiu para ir comprar alguma coisa, e o cidadão, patrão de 60 anos, estava bulinando a menina. E aí, quando ela chega, ela pega o patrão bulinando a menina de 4 anos de idade, né? E isso aí estava, eu quero até saber da companheira Luísa, como é que anda essa situação, isso lá também em Pernambuco, né? Então, a gente também aqui na Bahia, a gente já teve um caso de uma trabalhadora doméstica, que aqui não foi na pandemia, inclusive já tem um certo tempo, essa trabalhadora ia trabalhar com o filho dela, certo? E o menino estava sendo abusado sexualmente pelo filho da patroa, o filho já um rapaz, abusava do menino, né? E ela, quando ia dar banho no menino, o menino chorava, o menino tá doendo, tá ardendo, mas ela jamais imaginava. E aí, por acaso, um dia, ela volta, né? Ela tinha saído, tinha deixado o menino, e quando ela volta, ela pega no flagrante. E aí, o que é que acontece? Ela procurou o sindicato, a gente tentou ajudar com advogado, com psicólogo para a criança e até para ela, né? E depois ela sumiu do sindicato. Ela sumiu. E a gente não tinha endereço dela, né? E ela desapareceu. Então, provavelmente, a patroa deu dinheiro, ofereceu dinheiro, ou quem sabe ameaçou, e ela achou por bem desaparecer. E a sequela nessa criança, né? Nessa criança. O que será? Que hoje já é um rapaz. E aí, como será que é a cabeça desse rapaz, né? Então, são várias situações dessa, e a maioria dessas meninas que começaram a trabalhar na infância, elas sofreram violência psicológica e sexual. Conheço hoje mulheres que foram violentadas, que foram abusadas sexualmente, continuam no trabalho doméstico, mas passaram por isso, né? Então, são situações muito graves. Caso de doméstica que chegou a ser presa, a ficar presa, acusada de roubo, sem ter praticado roubo, porque quando acontece uma coisa dessa, a primeira suspeita, um roubo dentro da casa de um patrão, a primeira suspeita é a trabalhadora. Ela é a primeira suspeita, e já teve caso mesmo de trabalhadora doméstica, como em Recife, que aconteceu um caso de uma colega nossa, hoje não está mais entre nós, já faleceu, mas ela chegou a ser presa, né? Foi trabalhar, saiu de uma casa que não estava pagando bem, e viu um anúncio de um jornal de um local que pagava melhor, e ela foi acertar o trabalho, começou a trabalhar, e o sobrinho da patroa roubou, e claro, quem foi presa foi ela, já chegaram pegando e batendo, sem nenhuma investigação, ela foi presa, e aí foi que a ex-patroa viu no jornal a foto dela, dizendo que falsa doméstica, a patroa disse, isso é um absurdo. Fátima trabalhou aqui comigo 15 anos, nunca pegou nenhum alfinete. E aí a patroa dela procura o sindicato, né, para que o sindicato entrasse com uma posição de botar investigador, e aí descobriu que foi o filho do patrão, o sobrinho, né, que tinha roubado as joias, e essa trabalhadora que foi acusada, né? E aí botou no jornal pedindo desculpa e tal, tinha que ter um processo contra o Estado e contra também a patroa. Tinha que ter os dois, tinha que ser processado. O Estado, porque acredita logo no patrão, no que o branco fala, e aí já vai logo batendo, prendendo. E aí, na casa delas, das patroas, eles não entram para botar pé na porta, para entrar, para procurar coisa que não tem, certo? Aí, na casa do patrão, a justiça não pode entrar para fazer a fiscalização das condições de trabalho da doméstica, não pode, porque o âmbito é privado, a lei não permite. Mas na casa da trabalhadora doméstica, eles entram, vão lá, a polícia vai lá de pé na porta, entra,
leva presa, procura as coisas que não acha, entendeu? Infelizmente, a lei é injusta, é muita injustiça ainda nesse país, nesse mundo, ainda tem muita injustiça, né? E a gente está aí na luta, construindo, tentando buscar essa dignidade e esse direito, tanto, né? É claro que tem as relações boas de trabalho, né? A gente não pode generalizar, dizer que todas as relações são ruins. Não, é o mínimo. Claro que tem um mínimo de relações boas. Mas a relação ruim é muito grande. A questão do desgaste, a questão de confundir o vínculo de trabalho com o vínculo pessoal, né? Essa coisa da amizade, da família. Me fez tanto favor. Às vezes o patrão dá coisa usada, né? E a trabalhadora acha que está fazendo um grande benefício, ou quando dá uma coisa nova, muitas vezes é do próprio salário dela. É do próprio salário dela que ele está comprando e dando para ela do próprio salário dela, que ela dentro de uma casa, ela faz, lava, passa, cozinha, arruma, cuida da criança, leva o cachorro para fazer xixi. Há pouco tempo aqui no sindicato, um patrão que disse para a trabalhadora chegou lá no sindicato dizendo, ela saiu da casa porque o patrão disse que era obrigação dela fazer depilação nele. Em pleno século, a gente vê coisa desse caso, desse tipo. O patrão queria que ela fizesse depilação, e ela disse, não, minha obrigação aqui não é lhe depilar. Então, estou pedindo as contas, eu não vou ficar e tal. Ainda tem coisa dessa, quer que lave o carro dele, entendeu? Então, tem coisa ainda muito braba acontecendo aí, né? Irmã, ainda tem uma situação, né? Que o que acontece? Quando tem muita gente que é muito carente, carente que eu falo de afeto, vida sofrida, né? Sofrimento desde criança, nunca teve aquele afeto. Esses caras se aproveitam disso. E aí começa a dizer que é meu amigo, é da família, é babá, né? Verdade. E a pessoa acaba sendo explorada e às vezes nem sente que está sendo explorada. Exatamente. Porque precisava de um afeto. Esses caras, essas pessoas acabam utilizando essa carência para poder se dar bem em cima das pessoas, né? A pessoa acaba fazendo serviços a mais, ficando às vezes vários dias trabalhando sem receber, sem ter atenção por causa disso. Às vezes, uma roupa usada, você acabou de falar, né? Pô, ele me deu uma roupa usada. Quer dizer, é muito difícil, porque é uma relação que é privada, é dentro da casa da pessoa, e você acaba achando que aquela pessoa é sua amiga porque você está dentro da casa dela. É diferente de um trabalho numa empresa, por exemplo, que você está na empresa, tem cartão, bate cartão, aquela coisa toda. Na casa da pessoa, aí a pessoa aproveita aquela intimidade que é criada a partir daquele trabalho para engambelar você, para te dar uma volta, né? Como a gente diz aqui no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Você vai contando a história, a gente vai aqui inteiro. Só a cabeça passando isso e vendo que armadilha, né? Que armadilha. Pois é, irmão. Fala alguma coisa, André? Jefferson e Raiz. Você acredita que nessa pandemia tem trabalhadora doméstica confinada no local de trabalho? Confinada é tipo 5 meses lá no local de trabalho, sem ir para casa, porque o patrão não quer fornecer Uber, não quer levar e trazer de carro. Então, para ela não pegar ônibus, para estar se deslocando, para não pegar o coronavírus e levar para eles, então eles preferem que ela fique confinada lá no trabalho sem ir na casa dela. Tem aqueles casos que ela fica 15 dias no trabalho e 15 dias vai para casa. Mas a grande maioria, elas estão ficando confinadas no local de trabalho, porque ela tem medo de perder emprego. A grande maioria são chefes de família, ela quem sustenta a família, companheiro desempregado, mãe sozinha, solteira. Então, ela se sujeita a determinadas situações por conta disso, né? Então, está tendo muito isso aí, a questão do confinamento, né? Está tendo. E, Creuza, assim, eu fico
eu fico pasmo, né? Como é que essa agenda, que é tão séria, é algo que é quase invisibilizado, irmã. Você não vê as organizações como um todo, né? Principalmente as organizações de esquerda, que é do campo, que a gente tem, obviamente, proximidade e tal, por conta da luta e tal. Você não vê, sabe? A irmã está falando das agendas, e são sempre o nosso povo, é sempre o povo preto ali, que está na luta ali e tal, até parando e pensando, provavelmente na casa de muitos intelectuais brancos de esquerda, essas relações que a irmã está denunciando acontecem lá, sabe? Com Acontecem lá. certeza. Então, a agenda, né, da agenda dessa luta é a agenda de ruptura, de transformação no Brasil, porque é algo estrutural, é algo assim que está ali, as relações estão ali. E quando esse tipo de... A irmã está fazendo essa denúncia, fazendo essa fala, está aprofundando uma relação que, obviamente, se coloca como invisível. Uma vez eu ouvi a minha tia Lourdes, né? Uma vez ela falando, né, que, enfim, né, de um grupo, não, porque as mulheres, libertação das mulheres, não sei o quê. Aí a minha tia falando, ela falou, elas falam da libertação das mulheres. Mas se eu partir para cima delas e exigir a minha libertação, será que elas vão aceitar de boa? Se eu pegar elas aqui, botar o facão e dizer, revolução, hein? Vamos embora. Será que elas vão aceitar? Eu fiquei pensando. Falei, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Porque, assim, é luta de gênero até a questão da mulher preta. Não, peraí, veja bem. É luta de classe, mas peraí, veja bem. É sempre assim. E é um movimento, né, Cleva, eu vi aquele filme Vidas Cruzadas, né? Aí Sim, eu já assistiu, não sei o quê, que absurdo. Aí você fala, mas no Brasil acontece de forma bem pior. Aí o assunto acaba. O assunto acaba. Porque dentro da casa deles e delas, esse tipo de relação subalterna, quase escrava, e por que não dizer, né? Relação escrava acontece, né? Então, irmã, assim, eu estou muito tocado com o que a irmã falou, com o que a irmã testemunhou de luta também. Me veio à memória, assim, minhas tias, sabe? As conversas que minha mãe, a gente sempre teve, dos sobrenomes das patroas, né? E a gente, assim, das injustiças, né? Que a gente, infelizmente, viu acontecer por falta de formação, muitas injustiças se cristalizaram, né, permaneceram, mas assim, eu estou encorajado e mais uma vez eu quero mobilizar as pessoas que estão vendo essa live, que por favor façam a voz da nossa irmã Cleusa avançar, alcançar outras pessoas, que de repente é alguém da sua família que está nessa situação de exploração, e você pode ter caminhos de libertação, caminhos de justiça, né? E depois, quando a gente concluir, a nossa irmã Cleusa vai estar colocando aí o contato dela, o contato do sindicato. Mas eu sou, sei lá, eu sou do Ceará, eu sou do Piauí. Você pode estar entrando em contato com a irmã vai estar junto com um grupo aí, te auxiliando, te dando informações de como você se organizar. Mas no meu território não tem sindicato. A irmã vai estar te orientando, caminhando contigo, porque essa luta em relação aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas é estratégico para a emancipação do nosso povo preto, né? Eu acho que é imprescindível, né? A galera está mesmo na luta, se organizando e tal. Então é isso. Jefferson, vai ler alguma coisa aí? Vou ler aqui uma Bíblia aqui. Irmã Sandra sempre está nos assistindo, ela escreveu aqui, boa noite. Muito triste a realidade histórica que mantém de forma covarde trabalhadores que nos ajudam a construir cidade com mão de obra barata, sem reconhecimento. Lembro minha tia que criou Xangai e Xaxá, filhos do dono do maior parque da época na Penha.
As crianças cresceram, titia envelheceu sem direito trabalhista. Precisou recorrer ao fundo rural e a ajuda da família. Parque Xangai, né, irmão? Lá da Penha, lembra do Parque Xangai? Então, a realidade realmente é essa. E os filhos de muitas dessas empregadas não conseguem estudar, não conseguem desenvolver e mantêm a família numa situação precária. Muitas vezes as filhas vão ser empregada doméstica também, porque não tiveram condição de ter uma educação, a mãe não pôde acompanhar a educação dos filhos, né? E vão para esse mesmo tipo de trabalho, e um trabalho que não é um trabalho indigno, é um trabalho precarizado, que as pessoas não têm humanidade, tratam essas pessoas que ajudam tanto a elas, que estão ali servindo de uma maneira assim, fiel, ajudando, compartilhando as coisas. Essas pessoas não têm humanidade suficiente para entender que aquela pessoa tem família, tem contas para pagar, tem necessidades. Muitas vezes tem pessoas doentes na família que precisam de tratamento. Então essas pessoas não têm essa visão, infelizmente. Né? A gente estava falando do filme aí, da História Cruzada. Eu me lembro que agora há pouco tempo houve uma polêmica sobre a questão do banheiro no Brasil. Né? A proibição das diaristas, por exemplo, usar o banheiro da casa de quem ela está limpando. Isso já acontece no Brasil. Né? Cara, isso é um absurdo. Entendeu? É necessidade que a pessoa tem fisiológica, você proibir a pessoa de ir no seu banheiro, por causa que, não, que ela vai, é diferente. Cara, isso é um absurdo, sabe? Não dá pra gente continuar com isso mais. Não dá. Na semana passada eu falei sobre isso. Gente, vamos votar. Ficou mudo de novo. Ficou mudo? Ficou mudo de novo, Jefferson e Rai. Vamos votar. Tá ouvindo? Ficou mudo de novo. Para acabar com esse tipo de coisa. Vou sair e voltar. Tá ouvindo agora, irmã? Ela vai sair para voltar. Então é isso. Eu vou só, enquanto isso, André, eu vou aqui dar os boa noite aqui. Rosimar Glória deu boa noite, irmã. Alexandre Oliveira deu boa noite. Rodinei, que já participou com uma pergunta, deu boa noite. A Maria Oliveira, que é da Justa, deu boa noite. A Aline deu boa noite. A irmã Denise, lá de Minas Gerais, dando salve, salve, paz e bem a todos. Liliana Silva, dando boa noite. Agora teve uma irmã, Arlete Barreto, dando boa noite. Teve uma irmã que participou agora aqui dizendo... uau, falas comprometidas com a defesa da cultura e da vida. Muito bom. Elizabeth Nassif. É nossa obrigação, minha irmã, estar aqui participando dessa forma, uma vez que a nossa proposta aqui é exatamente essa, né? Trazer esse tipo de reflexão para que os irmãos e irmãs possam Tá ouvindo agora, irmão? Agora sim. Tá caindo, eu não sei se é a internet. Deve ser a internet. Sim. Mas é isso, eu acho que é um absurdo tudo isso. Eu não consigo visualizar um país que vai melhorar, que vai ser uma nação grande, enquanto tiver esse tipo de coisa. Então, eu digo mesmo, cara, a gente precisa melhorar a visão de quem está no poder, que está nas instâncias que podem decidir. Então, é colocar a mulher preta na política, é colocar mulheres negras na justiça, entendeu? Em posições de mando, acabar com esse negócio. A gente está só na Secretaria de Questões Étnico-Raciais, a gente tem que estar no Ministério da Justiça, a gente tem que estar no Ministério do Planejamento, da Economia, sei lá, a gente tem que estar nesses lugares onde as decisões acontecem a fim de que pessoas como nós, que têm consciência
e que passaram por essas situações de racismo, preconceito, precarização, possam trazer uma luz nova para o país, porque não dá mais para a gente continuar com esse tipo de coisa. Eu não acredito no Brasil enquanto a gente estiver vivendo isso. Não dá mais. É tudo balela. Ah, Brasil de todos. Ah, Brasil acima de tudo. É tudo balela. Bando de gente mentirosa que está enganando o povo. E o povo precisa ter essa visão. Entendeu? É isso, É Raiz. Quer falar alguma verdade. coisa aí? É verdade. Isso que Rai falou da questão das mulheres que estão lutando por seus direitos, no caso de sua tia que colocou, né? Isso acontece hoje ainda, onde as mulheres brancas, elas querem estar no espaço de poder, o direito de amamentar, o direito a ter participação política, salário igual ao dos homens, mas ela esquece que a mulher que está lá dentro da casa dela também é trabalhadora, merece salário digno e respeito, né? Isso também, Raiz, não é só as mulheres feministas, né, que têm o discurso da igualdade, mas não quer dar igualdade para quem trabalha para ela, mas também os homens e mulheres sindicalistas. Nesses anos todos de luta, eu tenho participado de vários encontros de sindicalista, de Central dos Trabalhadores, da CUT, né, de várias outras centrais participando, e, no entanto, a maioria deles são patrões, mas a maioria deles também não quer uma trabalhadora de dentro do sindicato, né? Não quer uma trabalhadora informada, né? Muitos deles estão lutando por reposição salarial, por igualdade, por direito, por database, mas não quer respeitar o direito da trabalhadora da casa dele. E a gente vê lá no sindicato cada coisa terrível. Quando o sindicalista, patrão, é chamado lá no sindicato, que ele chega lá e dizendo que não vai pagar, que vai para a justiça, porque ele não considera que a doméstica tem aquele direito, né? Há algum tempo, quando nossos tinha um diretor da CUT, que hoje ele não é mais, mas que ele foi chamado lá no sindicato, a trabalhadora dele procurou o sindicato, nós procuramos, chamamos ele, e ele chegou lá no sindicato e ele chamou a trabalhadora de vagabunda. Um cara que era diretor de uma entidade, né, de uma central, né? E a gente levou isso para a direção da central, levamos isso, e ele não pagou lá no sindicato, foi para a justiça. Quando chegou na justiça, no dia da audiência, ele levou o filhinho dele e disse: você vai vir, meu filho, vamos entrar para você ver como é que se trata essa gente. Um cara, diretor de uma central, entendeu? Então, é aquela coisa, para mim tudo, para os outros nada. Eu não respeito a minha igual, que é trabalhadora igual a mim, que também faz parte da classe operária, mas eu, como patrão, não respeito, entendeu? Então, é muito sério isso, e a gente vive, quando a gente chega nesses encontros feministas, a gente vai lá e fala, porque isso aí tem que ser falado. Nos encontros também de sindicalista também tem se falado dessas coisas, né? A gente precisa estar mexendo na ferida, como bem Jefferson falou aí, bulir mesmo, porque é preciso despertar, né? Entendeu? Mas é isso. E sobre a luta do sindicato e da federação, nós lutamos por creche, escola tempo integral, porque essas mulheres saem das suas casas para ir cuidar dos filhos dos outros. Quando ela está cuidando dos filhos dos outros, o dela está lá solto, que às vezes na escola pública tem a primeira aula, não tem a segunda aula, e a criança está solta. A maioria dessa juventude que é morta aí pelos grupos de extermínio, procure ver quem é a mãe desse filho, dessa juventude negra, né? Procure ver as meninas que estão grávidas antes da idade. São meninas que a mãe sai para trabalhar e essas meninas ficam sem ter ninguém para cuidar, sem ter uma escola a tempo integral, sem ter creche, a vizinha olhando, não sei o quê, ela mesmo, uma criança cuidando da outra, tomando conta da outra,
e quando a gente vai ver, quando a mãe desperta, que a mãe sai 5 horas, 6 horas da manhã, retorna 7, 8 da noite, mesmo ainda agora com as horas extras, mas as trabalhadoras chegam em casa, é 18, 19 horas, e quem cuidou do filho dela? Ela está lá cuidando dos filhos da patroa. A patroa está no trabalho e liga para ela: ô Joana, cadê Nelsinho? Já fez o dever? Não, dona fulana, não fez. Ele está aqui, não quer tomar banho, não quer fazer o dever. Passa o telefone aí para ele. Ela passa o telefone para o menininho, ela chama a atenção, a patroa de lá do trabalho, chama a atenção do filhinho dela. Olha, vou tirar o videogame, vou tirar isso, não vou lhe dar aquilo. Entendeu? Ela tem alguém que está lá dentro da casa dela, cuidando, informando ela do comportamento da criança. E o filho dessa trabalhadora, quem é que está lá cuidando para ter a comidinha na hora certa, o banhinho na hora certa, para ir buscar na escola, para ir levar? Quem é? Entendeu? Então, são situações muito sérias que a sociedade culpa, inclusive, a mãe. A mãe é culpada, é a mãe que é responsável, mas essa mãe teve condições de sair e deixar os filhos dela em segurança, em uma escola a tempo integral, numa creche de qualidade, não é depósito de criança, não, é creche de qualidade, né? Então, a luta do sindicato, inclusive, nós aqui na Bahia conseguimos um conjunto habitacional para as trabalhadoras domésticas, aqui, né, no governo Wagner, conseguimos. Edmilton, no caso, nosso companheiro do MNU, na época era assessor nosso, estava conosco aqui no sindicato e acompanhou toda essa caminhada nossa junto ao governo do Estado, onde a gente conseguiu um conjunto habitacional. São 4 prédios, de cada prédio, né, tem 5 andares, e os prédios têm o nome de trabalhadora doméstica, né? Maria José Alves, Teófila Nascimento, que era uma militante também do MNU, doméstica do MNU, né? E Maria das Graças, Lenira Carvalho, né? Então, a gente deu a cada prédio o nome em homenagem a uma companheira trabalhadora doméstica, né? E o conjunto é 27 de abril, que é o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica, né? Então, a gente vive nessa luta. Nesse espaço, a gente conseguiu esse conjunto com uma creche, que a gente ainda está na luta para essa creche funcionar, mas aí falta a questão da documentação, a gente está lutando para isso, né? Mas é isso. A luta por moradia, a luta por creche, escola a tempo integral, saúde, que muitas domésticas vêm a óbito com a questão do câncer de mama, um câncer de útero, que ela perde o emprego, se ela falta um dia para marcar médico, ela perde o emprego. E muitas vezes, quando ela vai ver, já está com a doença, já está uma doença que podia ser tratada, que podia ser evitada, mas pelo fato dela não ter tempo e condições de ir para o médico, de cuidar da sua saúde, acaba morrendo, né? Então, é isso. Assim, cada vez que a gente ouve a irmã, mais situação a irmã expõe e mais indignação a gente acaba tendo, e, obviamente, o senso de justiça assim, invade a gente, né? Então, gratidão, minha irmã, por compartilhar o seu tempo. Eu sei que seu tempo é corrido Obrigada. demais. Vira e mexe, a irmã está na luta aí, vai para um lado, vai para o outro. A gente vai. E com a pandemia, desde março, a gente não viaja, né? Desde março, que a gente não sai daqui de Salvador, o sindicato ficou fechado 5 meses, agora voltou a funcionar com agendamento, com todo o cuidado, né? Mas tem sido assim, nessa pandemia, nós tivemos muitas lives, muitos debates, curso para a trabalhadora doméstica online. Essa crise, ou essa pandemia, também nos possibilitou essa coisa dessas redes sociais, de estar fazendo esse trabalho. A gente agora mesmo tem uma parceria com um projeto da Temis, né, e Fenatrade, que estamos fazendo curso
de empoderamento dessas trabalhadoras domésticas, trabalhadoras domésticas com direito. E tem mais de 40 domésticas participando online. O pessoal bota o crédito no celular e tal, e elas estão participando. Muitas delas eram afastadas do sindicato, outras não eram sócias, estão se associando. Isso tem sido muito bom. Também a gente tem um grupo de acompanhamento psicológico para as trabalhadoras domésticas. Também tem sido muito bom esse trabalho que está fazendo, que não é só aqui na Bahia, no Brasil, a FENATRAD encampando isso, está sendo muito bom também, né? E assim, estamos na luta, né? Parece que essa pandemia acabou servindo para também fortalecer a luta. Fizemos campanha aqui de doação de cesta básica, doação de produtos higiênicos, que a FENATRAD recebeu, os sindicatos também, para as trabalhadoras domésticas, principalmente as diaristas, que as diaristas, ela só recebe se trabalha, se ela não trabalha, ela não tem, porque a trabalhadora doméstica fixa, quando ela sai, ela tem a férias, tem o 10º, tem o aviso, né? Aquelas que têm carteira assinada têm o seguro-desemprego, tem o FGTS, e a diarista não, a diarista acaba não tendo nada, né? Então, essa cesta básica é importante para essa categoria. Recebemos também doação do produto Veja, que a gente está distribuindo com a categoria. Então, é isso. E a luta continua. Quanta coisa, hein, irmão? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. O sindicato aqui da Bahia, aqui, meu irmão, a irmã aqui cai para dentro mesmo. Aqui na Vasco da Gama, tem uma equipe bem legal. Pelo que eu acompanho assim, da questão histórica aí das mulheres da Bahia, as mulheres da Bahia são muito organizadas, aprenderam desde cedo a se organizar, né? A luta das baianas, né? A gente vê né, das lavadeiras, né? A gente vê aí que tem uma organização já de muito tempo das mulheres. Muito tempo. E que isso deveria ter passado para outros lugares, cara. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê um esfacelamento dessa luta. Não tem um olhar centralizado dessa luta, né? E assim, eu acho muito legal aí a Bahia, a gente vê isso. Muito bom. Jefferson, o sindicato de doméstica tem no Rio Comprido, tem um sindicato, né, que as meninas lá, Isabel, que é a lá do sindicato no Rio Comprido, tem Nova Iguaçu, tem em Volta Redonda, tem em Petrópolis, tem aqui na Bahia a gente só tem esse nosso aqui, que é o sindicato estadual. A gente tem uma luta para poder expandir o sindicato para o interior, não é fácil, porque falta estrutura de carro e tal, né? Mas a gente tem feito reunião em alguns municípios da Bahia, né? Tem um sindicato lá em São Paulo. São Paulo tem um sindicato que é o único sindicato que faz acordo coletivo, porque tem o sindicato patronal, e elas estão fazendo um excelente trabalho com as imigrantes. Não sei se vocês viram falar das trabalhadoras das Filipinas, né, que sofrem daquela violência de uma embaixadora, né? Então, ainda é dessa situação que a gente está falando, das domésticas imigrantes, das domésticas negras, das domésticas jovens, das crianças e adolescentes no trabalho doméstico que sofreram violência. De 2000 do governo Lula e Dilma para cá melhorou um pouco por conta do decreto que proíbe o trabalho doméstico infanto-juvenil até os 18 anos, né? Mas ainda acontece dentro dos lares, muitas crianças ainda no trabalho doméstico e adolescentes, né? Então, assim, a gente desenvolve um trabalho a nível sindical. A nossa federação e o nosso sindicato são filiados à CUT, a Central Única dos Trabalhadores, né, onde a gente está junto ali, participando de congresso, levando nossas reivindicações, criticando também, debatendo, entendeu? Tem companheira que faz parte da direção do sindicato, das centrais aí, a nível do São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, as meninas estão na direção da CUT, Recife, e aí vai, né?
E a gente está aí dizendo, estamos aqui. Estamos incomodando? Estamos, mas estamos aqui também. Muito bom. Maravilha, Né? maravilha. É isso aí, André. Então a gente vai agradecer a irmã, que já secou aqui Eu que agradeço. as perguntas. Já estamos com 1h40 de live. Então, a gente agradece a irmã. Foi uma honra eu muito agradeço. grande conhecer seu trabalho, né? Assim, a gente já vai aqui abrindo, dizendo que durante esse mês agora de novembro, a gente vai trazer algumas lideranças aí do movimento negro, a gente vai tentar fazer aí um trabalho bem centralizado nessas lutas. Eu acho que é importante a gente falar sobre essas coisas. E, assim, esse tipo de sindicato, de organização que reúne as mulheres negras são muito importantes para a gente mostrar, para a gente colocar na visibilidade, porque são nossas mães, são nossas tias, né? São nossas primas, né? São as mulheres negras, estão aí na luta, né? A gente vem, é muito importante a gente fazer isso. A gente agradece muito essa sua participação, dizendo que foi realmente uma honra, irmã. Vou passar a palavra para o André. Eu que agradeço. Mas você fica à vontade aí para fazer a sua palavra final, dizer aí, deixar sua mensagem, seu contato. E assim, que precisar da gente, a gente está junto aí. Tá? Paz e bem para você. Obrigado. Muito axé aí na Bahia, né? A Bahia tem essa força, é verdade. Então é muito bom. É muito bom. Um abraço aí. Outro, meu querido. Obrigado, muito obrigado mesmo. E dizer que para mim é uma honra. Eu gosto de fazer isso, de falar, né? Através dessa luta, através da luta, Deus me deu a oportunidade de conhecer outras realidades na África, na Índia, nos países da América Latina, na Alemanha, né? Na Índia. Então, e eu sei que a situação das domésticas em todo mundo é complicado. E lugares aí, tem países aí que é bem pior do que o Brasil. No caso da Índia. Índia não tem direito nenhum às domésticas, né? E países da América Latina, nós hoje aqui no Brasil, a gente conseguiu avançar, inclusive somos exemplos para alguns países a nível de organização, porque nós domésticos é que estamos à frente das nossas organizações aqui no Brasil. A gente tem parceria com o Movimento Negro, com o Movimento de Mulheres, com a luta por moradia, com luta contra o racismo, contra a todo tipo de violência, né? Então, nós estamos aí, já fomos candidatas, eu aqui em Salvador fui candidata várias vezes, não deu para eleger, porque é desigual a eleição, a participação política das mulheres negras. A gente hoje está beleza, que a gente está vendo, eu estou maravilhada de ver muitas mulheres participando, colocando nome, sendo candidata. Aqui na Bahia nós temos 2 mulheres negras, candidata a prefeita, temos no Rio de Janeiro, né, a companheira, nossa irmã Benedita, temos em outros lugares. Então está crescendo, a luta vale a pena, né? Mas nunca foi fácil para a gente. E ninguém vai abrir porta cordialmente para a gente, não. Não vamos nos iludir, né? Então, como diz lá em Amós, né? Que vamos lutar, porque não podemos até que corra rios de perene, não é isso? Então, a gente não pode deixar que nossos irmãos e irmãs, nossas crianças, sejam violadas nos seus direitos, né? Maravilha, nossa irmã Cleusa deixou aí um testemunho de fé, luta e resistência. Agradecemos a irmã Cleusa pela participação, pela potente contribuição. E antes de finalizar, eu quero deixar uma palavra de encorajamento para todos nós nessa noite, que é uma palavra também, um papo reto, que está lá no livro de Paulo, a Comunidade dos Colossenses, capítulo 3, verso 25, que diz assim: quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então, que possamos construir
agenda de justiça, de honestidade, de fortalecimento da vida, porque aquele que comete injustiça vai receber injustiça. Então, que a gente possa plantar o bem, para que a gente possa colher o bem. Como diz o profeta, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Ok. Foi um prazer, Raiz. Obrigado. Um dia desse você está aqui na Bahia, Raiz, vai visitar lá o nosso sindicato, fazer uma visita, conhecer de perto. É muito bom. E Jefferson está onde? Está no Rio, é? Está no Rio. É certo. Mas quando eu for na Bahia, eu vou aí. Vou conhecer. Pode vir. Eu vou levar. Um abraço. Um abraço, meu querido. Tchau.